A questão da Engie é o seguinte, que ela é um case AAA, todo mundo sabe, e, pô, caiu, tá barato, ok. Ela tá barata em relação a ela mesma, ela talvez não esteja barata em termos Mas o absolutos. que tem acontecido com a Engie, assim? Ela tem um problema ali nas empresas renováveis, que é uma novidade. Pô, tem uma outra coisa aqui que é muito parecida e é muito mais barata, mesmo depois dessa queda. Se eu dou compra pra Engie, é como se eu estivesse te dando 2 pratos de arroz. Copel levou o mesmo caminho, né? Eu acho que talvez a Eletrobras acabou não indo na mesma direção, mas é uma tese que, por si só, já demorava mais a maturação, né? Dentre as privatizações. Eu acho que os destraves de valor para saneamento, e no caso da Copel, eram mais imediatos, né, do que a Eletrobras. A Eletrobras, ela teve 2 azares ali, né? Você tá falando porque a ação não andou do jeito que a gente gostaria. Primeiro que foi o preço, no primeiro ano do governo, no primeiro ano da privatização... Preço de energia, né? O preço da energia derreteu. E assim que o novo governo entra, ele fica com essa história de querer restatizar. Aí fica uma nuvem negra em cima do papel que até hoje não saiu. E que se caminha aí para o fim da ação direta de constitucionalidade, em teoria até março desse ano. E essa ação direta de inconstitucionalidade ela é ruim pelo seguinte: se você tá negociando com um governo mais à esquerda, que tem um bom relacionamento com os sindicatos, internamente você vai promover demissões, internamente você vai acabar com subsidiários, sabe? Existe uma agenda ali que fica muito complicada. Fica travada, né? Quando você tá ela tá travada, exatamente. Então, assim, as novidades relacionadas a corte de custo, fica... reorganização. Exato. Quando a empresa já era privada, aí eles quiseram incorporar Furnas. Furnas não existe mais. Pô, aí reclamou o senador, o Rodrigo Pacheco, e não, porque Furnas é um símbolo. Cara, a empresa foi privatizada, então assim, entendeu? Aí, para você fazer isso enquanto você está discutindo uma ação direta de constitucionalidade, então assim, é melhor perder os anéis para não perder os dedos, entendeu? Que é o que tem acontecido. Que é o que tem acontecido, e por isso que o valor está andando deprimido. E você acha que existe algum gatilho para que essa nuvem carregada saia de cima? É o fim da ação direta de inconstitucionalidade. E toda a negociação com a AGU de renegociação dos passivos? É isso que está sendo discutido. É tudo isso. É quando bate o martelo, em teoria, até março desse ano. É que eles têm postergado, isso também acho que incomoda um pouco o acionista. Porque eles estão negociando ali dentro. Os termos que estão saindo são, so far, razoáveis, mas a gente, entre a incerteza e a certeza, eu só acho o seguinte, que nesse preço de R$33, a empresa negocia 5 vezes a EBITDA. É valuation de estatal. Sim. Entendeu? Então, se sair algum cenário muito ruim ali, não vai cair tanto também, né? É a impressão que eu tenho. E eu até queria fazer um link com outro assunto, porque a gente geralmente, quando falava de Eletrobras e a evolução, né, de reorganização da companhia, corte de custo, tudo mais, todo esse turnaround lá dentro, você falava muito que uma Engie, por exemplo, negocia 2 vezes e meio o patrimônio, 3 vezes, e a Eletrobras 0,7, 0,8 na época. Uma vez. E aí Engie, eu queria usar isso para fazer um gancho com Engie, porque a Engie vive um momento um pouco diferente, né? Assim, óbvio que as geradoras sofrem com toda essa questão do mercado de energia, principalmente a curva de longo prazo, mas a gente tem visto, assim, ventos negativos para performance, né? A gente conversou sobre isso esses dias, por isso que eu queria trazer essa... A questão da Engie é o seguinte, que ela é um case AAA, todo mundo sabe, e, pô, caiu, tá barato, ok. Mas, à medida que eu vejo na Petrobras, uma empresa privada, com muito mais duração remanescente das concessões... Eletrobras. É como se, pô, tem uma outra coisa aqui que é muito parecida e é muito mais barata, mesmo depois dessa queda. Então, como se eu tivesse... se eu dou compra pra Engie, é como se eu estivesse te dando 2 pratos de arroz. Assim, 2 coisas muito parecidas. Com preços muito diferentes. Não, eu acho a Eletrobras ainda mais barata que a Engie depois dessa queda, entendeu? O que acontece é o seguinte, como ela goza de muito prestígio, quando você estava falando ali da casa dos 45, 44, 43, ela já negociava com algum prêmio relevante. E esse prêmio só está sendo expurgado por causa desses problemas operacionais. Então, assim, ela está barata em relação a ela mesma. Ela talvez não esteja barata em termos mas absolutos. o que tem acontecido com a Engie? Assim, ela tem um problema ali nas empresas renováveis, que é uma novidade aí do setor, em que parte da receita não está sendo faturada por uma série de motivos, ou por ausência de disponibilidade de linhas para vender aquela energia que está sendo gerada, enfim, outras coisas desse tipo. Aí o mercado está começando a precificar essa incerteza, que é uma novidade para a gente do setor também. Que não acontecia com a Engie há bastante tempo. O que tinha antes era um tal de GSF,
que nem vale a pena mencionar aqui agora, mas relacionado ao déficit hídrico, porque estava chovendo pouco. Agora o problema é outro. E aí você tocou nessa questão das linhas de transmissões, já é o último gancho pra gente chegar na última pernada aqui que faltava.